Sejam bem-vindas a mais um episódio de Mulheres que se Posicionam. E hoje eu tô com a Renata, que vai contar um pouquinho do testemunho dela pra vocês. Muito prazer, meu nome é Renata, eu tenho 35 anos, sou casada, tenho 2 filhas, a Manu e a Maitê, e hoje eu quero compartilhar um pouquinho da minha história aqui com vocês. Então, a minha história é uma história um pouco assim complexa, mas é de muito movimento de Deus na minha vida, de todas as formas. Em 2010, eu conheci o meu primeiro marido, que se chamava Alex, e o Alex chegou num momento da minha vida, assim, que eu precisava demais dele. Por que eu digo demais dele? Porque eu tinha um relacionamento muito ruim, enfim, de muitas brigas, de até um pouco de violência, um relacionamento assim que tinha adoecido até a minha família. E aí eu conheci o Alex em 2010, a gente começou a namorar, a gente noivou e a gente casou. Casamos com tudo que tem direito, né? Na igreja. Você não teve filho com ele, né? Não tivemos filhos. Ficamos juntos por 10 anos, tá? Entre namoro, noivado e casamento. 10 anos juntos. E não tivemos filhos. E o nosso sonho era ter filhos. O Alex não tinha problema nenhum de, assim, que interferisse, né? Eu poder engravidar. Eu também não tinha nenhum problema. E tudo bem. Quando foi dia 27 de março de 2019, às 18h30, eu recebo uma ligação do meu primo falando que o Alex tinha sofrido um acidente de moto. Aquilo pra mim, eu confesso que eu não fiquei muito preocupada, porque o Alex, ele pilotava muito bem moto. Então, naquele momento que o meu primo me falou, eu estou aqui com o Alex, ele sofreu um acidente, eu pensei, ele caiu de moto, vai levantar e vai embora pra casa. E eu, na hora ali, eu acho que eu fiquei meia, não sei, assim, eu não perguntei pro meu primo, mas ele tá bem. E desliguei. E uma amiga minha estava junto e perguntou, mas ele tá bem? Aí que me, deu um estalo. Falei, nossa, é verdade, eu não perguntei. E eu liguei pro meu primo. Falei, Gui, mas o Alex tá bem? E ele disse, não. Falei, como não? Ele falou, ele tá desacordado. Aí, pra mim, assim, o chão abriu, né? Daí caiu a minha ficha, né? Falei, meu Deus. Entramos no carro e fomos até o local do acidente, que era bem próximo dali de onde a gente morava, perto ali da Feira da Barganha. Chegando lá, já vi de longe o resgate e já vi os médicos fazendo a massagem cardíaca nele. Naquele momento que eu vi aquela cena, eu falei, não é possível que eu estou passando por isso. Vendo o meu marido ali, né, diante dos meus olhos, lutando para viver. E tinha, assim, uma média de uns 4 médicos em volta, eles ficavam se revezando, né, entre si, fazendo, né, a massagem. E foi muito rápido, porque como o Alex, ele era muito conhecido, então, acho que um foi falando pro outro, né, nossa, acabei de ver o Alex acidentado, e foi enchendo de gente. Então, tinha muita gente. Então, e você ali sentadinho olhando. E eu ali olhando. Eu me tremia assim inteira. Mas inteira. Eu não sei nem assim colocar em palavras pra você o que eu sentia. E eu fiquei ali clamando a Deus, pedindo misericórdia. Eu falava, não, Senhor, não deixa o pior acontecer com ele. E aí eu tive a consciência de que eu não podia ficar em cima dos médicos, né? Pra não atrapalhar. Então eu fiquei assim na guia, sentada. Eu lembro que eu me agachei assim a cabeça, né? Eu tava sentada assim com a perna assim flexionada. E eu fiquei clamando muito a Deus, ficava, Senhor, tem misericórdia, dá uma chance pra ele, dá uma chance pra ele. E nisso eu ouvi um grito de uma pessoa conhecida minha, dizendo, não. A hora que eu olhei pra trás, os médicos já estavam tirando a luvas. E aí dá até um negócio assim, só de falar, né, porque lembrar, não tem como, né. Daí eu levantei assim na hora, eu fui lá, eu falei, não para, né, de massagear, né, porque vai que ele volte, né? Daí o médico, um amor, assim, foi realmente um médico muito bom, assim, sabe? De coração muito bom. Ele falou, agradeça a Deus, porque se ele sobrevivesse, você ia cuidar dele o resto da vida. Nossa. Só que naquele momento eu queria cuidar dele o resto da vida. Eu falei, não importava, né? Aí eu falei assim, não, mas eu quero cuidar dele. Daí, enfim. E aí foi uma tortura, porque o acidente foi 6h30. Eles pararam, né, a massagem cardíaca nele, era 7h10. Então, assim, foi mais de meia hora daquela tortura, sabe? Esperando, né? O que vai acontecer. E aí, nisso, foi um desespero total, porque eu tinha que lidar ali, olhando o meu marido morto no chão na minha frente.
todo mundo, a rua parada, assim, olhando pra mim, e eu entrei em desespero, assim, absurdo. Você não gritava, você não Gritava. culpava Deus naquele momento? Gritava, eu me batia, assim, foi terrível, foi terrível. Nisso, a minha tia já estava lá, porque todo mundo mora muito perto, né? Uma conhecida minha foi em casa, buscou minha mãe chegou lá, meu pai gritava demais, tiveram que colocar meu pai dentro do carro e levar ele embora de lá. Porque nisso o corpo tava ali, vocês tudo vivendo isso. Sim. E aí a gente viveu aquilo por muitas horas, porque o IML chegou lá às 11 horas da noite. Nossa. Então nós ficamos das 7 da noite até às 11. E eu comecei assim a alucinar, porque na minha cabeça eu ficava assim olhando pra ele, porque eu pensava assim, ele pode se mexer, né? Ele pode levantar, fazer algum sinal, né? Então eu fiquei ali me martirizando, olhando pra ele ali morto, e eu olhando pra ele, não, ele pode. E eles cobriam o corpo ou não? Deixavam vocês ver mesmo? Não, eles cobriram, mas os pés dele ficou pra fora. Então eu ficava fixada nos pés dele pra ver se ele mexia. E aí ligaram pros meus sogros na época, né? Eles não moravam ali perto, eles moravam em Araçoiaba, bem longe da onde aconteceu. Então eles tiveram que vir embora pra cá, né? Pro local do acidente. Enfim, aí naquele momento eu fiquei revivendo tudo aquilo. Deu 11 horas da noite, ML veio, né? Fez o que eu tinha que fazer, levou ele. E aí eu tive que ir pra resolver a parte burocrática, né? Escolher caixão. Dependia tudo de você, porque tudo de mim, eu era a esposa dele, né? Que tinha que fazer. Sim, e nós éramos casados, né, no papel. Então, assim, era eu quem tinha que resolver. Mas na época o meu sogro foi junto. Então fui eu, meu pai, meu sogro e meu cunhado. E aí fomos pra resolver a questão burocrática, né? E aí eu tinha 29 anos. Não deu nem tempo, tipo assim, não dá pra viver o luto ali, porque você tinha que sair e resolver as coisas, e ao mesmo tempo aquela dor. Exato. E aí eu com 29 anos tendo que escolher o caixão, sabe, pro meu marido. E, meu Deus, foi terrível, assim. E eu lembro do rapaz mostrando e eu pensando, mas eu não quero saber de caixão. E eu falei pra ele, qualquer um, né, tipo, não quero saber disso. Fomos embora pra casa, escolhemos lá, fui embora pra casa, fui escolher a roupa dele, né, que ele ia ser velado. A hora de chegar em casa, assim, que eu abri, assim, o guarda-roupa, o guarda-roupa, assim, muito cheiroso, porque ele era muito vaidoso. E aí o cheiro dele era uma tortura pra mim, né, porque o perfume dele, assim, exalava, assim, a hora que eu abri o guarda-roupa. Enfim, minhas amigas estavam todas dentro de casa, era de madrugada isso, minha mãe, meu pai, meu irmão, enfim, todo mundo me ajudando, escolhemos a roupa dele e meu cunhado levou. Fiquei em casa, né, de madrugada, daí o dia amanheceu, só que como demorou muito, sabe, os trâmites para liberar o corpo pro velório. O corpo foi chegar no velório, já era perto de 5 horas da tarde do dia seguinte. Então, assim, no momento do acidente, eu não tinha visto como estava o rosto do Alex, porque não tiraram o capacete dele. Ele estava de capacete. Ele estava. O que aconteceu com o acidente? Ele foi desviar de um carro, ele caiu num buraco. Com a velocidade da moto, a moto voou. Ele voou, literalmente, e ele bateu com o rosto num poste. Nossa. Só que assim, pra você ter uma ideia, foi tão agressivo, foi algo tão horrível, que o capacete não saiu da cabeça dele, mas o impacto foi muito grande. Muito grande. Então ele teve morte cerebral. Então lá no momento do acidente, eu não vi o rosto dele. Então pra mim, eu não sabia como estava o rosto dele, certo? Tava normal até então que você achou que era eu só via o corpo dele, certo? Então no momento que a gente foi pro velório, tinha muita gente, porque ele era um cara muito querido. O Alex era um rapaz assim, de muito bom coração, amigo de todo mundo queria muito bem ele. Então foi assim, eu nunca vi algo tão assim, tanta gente, mas tanta gente. E aí eu deixei todo mundo entrar primeiro. E aí, quando todo mundo foi entrando, que abriram o caixão, eu ouvi muitos gritos da mãe dele. Só que eu não esperava o porquê que ela estava gritando. Quando eu entrei, assim, foi a pior cena da minha vida. Ele estava deformado. Não era ele ali. Não era ele. E eu lembro que a minha irmã falava, não olha pro rosto dele, não fica olhando. Mas eu tinha que olhar. A hora que eu olhei, eu falei, meu Deus. E ele estava tão irreconhecível que eu quis abrir um pouco a camisa para ver a tatuagem. Porque ele tinha o meu nome tatuado aqui. E eu tive que abrir, porque eu falei, não é possível que seja ele.
E Deus tinha colocado no meu coração que era para eu ir revelar uma foto nossa e colocar perto do caixão. Então todo mundo que chegava olhava a foto. Então, querendo não, de uma maneira, era confortado pelaquela imagem da foto e não por aquilo que estava no caixão, porque não era ele aquele que estava no caixão. Deus é de detalhes, né? Porque você não sabia como estava o rosto dele. Exato. E você levou uma foto sem saber. Sim, eu liguei pro meu cunhado, falei, Anderson, tem como você imprimir uma foto nossa para enterrar junto com ele? Meu cunhado prontamente falou, lógico, né? E assim, cara, para você, é isso mesmo que você falou, Deus é Deus de detalhes. Porque ali naquele momento, era como se Deus falasse assim, ó, isso daqui é só um corpo. Ele é isso aqui. Então, assim, velamos ele. Ele foi velado a partir das 5 da tarde. Ficamos lá a noite inteira, muitos amigos, minha família inteira toda lá. Eu não quis ir embora para casa, eu quis ficar lá. Ficamos lá até de madrugada. O dia amanheceu e seguimos pro enterro dele. Tava um dia lindo, bem assim, sol, sabe? Um dia bem bonito. Não tava um dia assim, cinzento, chuvoso, nada disso. Tava um dia bonito. E tudo bem. Fizemos o enterro dele. O pastor da nossa igreja foi até lá, fez uma oração. E ele ia na igreja com vocês? Sim. O que acontece? O Alex, ele era de uma família da congregação, mas ele não frequentava mais a igreja, né? Depois que ele ficou moço, ele se desviou. E quando a gente se conheceu, eu sou da Quadrangular, eu sempre fui da Quadrangular desde que eu nasci, porque a minha mãe é. E aí ele resolveu se batizar. Ele começou a frequentar a igreja comigo, ele gostou, ele se batizou. Então, assim, o nosso conforto, né, pelo que a gente acredita, é que ele foi embora salvo, né? Com o nome dele escrito no livro da vida. Então, é isso, assim, que me consolava de uma certa forma. E aí, o nosso pastor da nossa igreja soube, né, do que aconteceu. A minha pastora foi até o local do acidente, eles foram lá no velório, fizeram uma oração, cantamos um louvor e seguimos pro enterro. E o Alex foi enterrado, chegamos em casa, aí é o pior momento, assim, chegar em casa. Que a ficha cai, né? Que aí a ficha cai, né? Aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí, a hora que chegamos em casa, eu entrei em estado de choque, eu não conseguia andar, o meu corpo, ele travou. Da mesma maneira que nós chegamos do enterro, meu pai já teve que me colocar no carro e me levar para o hospital. Chegando lá no hospital, o hospital já me conhecia, porque o caso do Alex tomou uma proporção muito grande, porque muitas pessoas compartilharam, porque ele caiu numa rua que estava esburacada devido a não teve uma manutenção naquela rua, né? Então, naquela época... Eu vi que você contou uma entrevista também, Sim, né? Teve uma entrevista minha, exato. Vários jornais vieram depois atrás, né, pra saber dos detalhes, enfim, e eu cedi uma entrevista. Então, como teve muita repercussão o caso dele, lá no hospital, a hora que me viram, já sabiam o que era, do que se tratava, me deram uma medicação na veia e tudo mais, e eu fui embora pra casa. E aí, os dias foram se passando, né? As minhas amigas todos os dias em casa, eu acordava, tinha amiga em casa e a minha família, minha irmã, todo mundo ali em cima de mim, né? Para que nada me acontecesse de pior, né? Porque a cabeça da gente, acho que daí... Eu delirava. Né? Assim, a minha vontade, de verdade, era acabar com a minha vida. Porque a dor que eu sentia era uma dor física. A dor emocional, tão aguda, na forma que foi, se tornava física. Eu não tinha força, assim, pra nada. Eu não tinha força pra tomar banho, pra escovar o dente. Literalmente, a minha vida tinha acabado ali. Eu não tinha, assim, um motivo. Pra estar viva, né? E por isso que as pessoas tinham medo e não deixavam você sozinha, né? Exato. E aí, entra que eu tive o meu momento de revolta com Deus, de verdade. De eu brigar mesmo com Deus. Falar, não é possível que o Senhor tá fazendo isso comigo. Por que o Senhor levou um homem tão bom? Eu era casada com um rapaz que me tratava como uma princesa, que literalmente, sabe... me tratava como um tal, e o Senhor levou ele assim? O que o Senhor quer de mim? O Senhor tá querendo me castigar por tudo que eu já fiz lá atrás? E aí, eu não tinha força para orar, mas aí eu sentia assim uma voz falando no meu coração, coloca o louvor, se você não tem força para orar, coloca o louvor. E aí eu colocava o louvor, ficava ouvindo, mas eu acordava e eu dormia assim, me matando aos poucos. E aí uma grande amiga minha, os pais dela faziam culto no lar, e aí começaram a fazer um culto dedicado a mim, para me ajudar. E aí nesse culto eu tive muitas
revelações de Deus mesmo, de que Deus estava ali comigo, estava me sustentando. E eu pensei, eu vou dar um voto de confiança para Deus. Olha eu. Eu também já fiz isso. Eu vou dar, né? Aí eu pensei, eu vou dar um voto de confiança para Deus, eu vou confiar nisso. Né? Se essa profecia ela é realmente de Deus, eu vou confiar. E aí eu fui me fortalecendo e aí eu fui conseguindo orar. E aí, num desses cultos, uma irmã veio e, tomada pelo Espírito Santo mesmo, e ela me falou assim, eu não quero você orando em pensamento, eu quero você verbalizando. E aí aquilo, eu falei, meu Deus. E aí aquela mulher começou a falar em línguas, e eu falei, não, essa mulher, ela realmente é Deus falando através da vida dela, e eu vou fazer isso. E aí, mesmo sem força, eu orava de noite, noite e dia, de noite, noite e dia, não mais em pensamento, mas verbalizando mesmo. E o que eu verbalizava, né? Eu verbalizava que eu não aceitava ser enterrada junto. A vida do Alex se foi, mas a minha continuava. Eu só tinha 29 anos e eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ter uma família, de ter filhos. Eu queria ter uma família, eu queria ser feliz. E da mesma forma, ou melhor do que eu tinha sido, que eu não aceitava menos do que aquilo. Só que na nossa cabeça a gente acha que nunca vai conseguir, não. Né? E aí eu pensava assim, poxa, eu tenho 29 anos, até começar tudo de novo, conhecer alguém, me apaixonar, né? Essa pessoa se apaixonar por mim. Até porque você tava com aquilo que você não queria ninguém. Então, pra você sentir de novo amor por alguém, você tinha que estar muito aberta. Muito, muito. Tinha que estar muito disposta. E a pessoa entender isso também. Exato, porque você concorda que pra pessoa aceitar toda a minha história, ela tinha que ter uma cabeça muito aberta, tinha que ser uma pessoa enviada por Deus. Igual, tipo, o resto da vida é sua história. É minha história, não tem como apagar. E aí eu pensava assim, nossa, até eu conhecer alguém, até, né, refazer a minha vida, nossa, acho que nunca vou ter filho, né? Eu pensava comigo, nunca vou... Esse sonho já era, né? Eu tenho 29 anos já, pra mim eu tava velha, entendeu? Na minha cabeça. E aí eu continuava nesses cultos, a minha igreja orando por mim, minha família me ajudando, meus amigos. Só que dava 6 horas da tarde, todo mundo ia pra sua casa, viver sua vida. As minhas amigas tinham suas famílias, a minha irmã tinha a família dela. E aí pra mim era o pior momento, porque daí eu estava aquele vazio. Por sorte eu estava morando com os meus pais, então era minha mãe que era ali o meu apoio, né? E o meu pai e o meu irmão. Então só que eu sofria demais nesse horário que todo mundo ia embora, sabe? Porque daí as lembranças vinham com toda a força. E passaram-se algum tempo, poucos meses. Eu conheci... Não deu nenhum ano. Não deu nenhum ano. Meses. Mais precisamente, menos de 2 meses. Olha. Eu conheci uma pessoa, que é o meu atual marido, pelo Instagram. Na verdade, a gente se conhecia de vista, não conversávamos. Inclusive, ele estava no velório. Olha. Porque todo mundo se conhecia, como eu disse, né? O Alex era muito conhecido. Então, o meu atual marido, ele... perguntou no meu Instagram, e aí, como você tá? Assim como todo mundo me perguntava, né? Todo mundo que me via na rua perguntava, e aí, como você tá? Enfim. E aí a gente começou a conversar. E começamos a conversar todos os dias. E aí foi surgindo uma chama dentro de mim. Só que veio a culpa. Só que eu entendi que aquela culpa era o inimigo colocando dentro de mim. Porque ele não queria. Você não pode ser feliz, você não pode... Ele não queria que eu refizesse a minha vida. Exatamente. Ele queria que, de fato, o plano dele pra minha vida... que era acabar comigo, acabasse ali, e que eu desse espaço pra isso. E eu quase que dei espaço pra isso. No segundo dia que a gente começou a conversar, eu fui dormir e eu pensei, não, eu não posso estar fazendo isso. Imagina, o Alex se foi há pouco tempo, só que ao mesmo tempo o Espírito Santo vinha e colocava no meu coração, você pode. Porque assim, eu cumpri o que eu prometi pra Deus no altar, que era ser fiel até que a morte nos separasse. E foi a morte que nos separou. Não foi que eu conheci outra pessoa e o Alex conheceu outra pessoa e a gente resolveu se separar. Não foi isso. Foi que, de fato, a vida dele foi ceifada. Foi uma fatalidade, mas eu também acredito que foi o tempo dele, é o tempo que Deus tinha pra ele aqui na Terra, entendeu? Hoje eu acredito nisso, naquela época passa, não. A gente entende. Né? Naquela época não, né? Naquela época eu achava que foi uma fatalidade, enfim. A gente quer achar culpados, né? Exato, mas hoje eu sei que era o tempo que Deus tinha pra ele aqui na Terra. E aí, pra eu me sentir um pouco mais confortada, eu mandei uma mensagem pra minha pastora. Eu falei, pastora, é assim, eu conheci uma pessoa
e a gente tá conversando, o que você acha disso? Ela falou, Rê, o luto não tem tempo. Tem pessoas que lidam com luto 1 mês, 1 ano, 10 anos, não tem tempo. É o seu tempo, é a sua força. Então, faz o que o seu coração achar melhor, faz o que... Eu sei que você é uma pessoa de Deus, você vai saber se o Espírito Santo de Deus tá te confirmando. E foi o que eu fiz, eu falei, eu vou ser inteligente, eu vou ouvir a voz de Deus e eu vou me dar essa chance. E aí eu me dei essa chance e 4 meses depois eu estava grávida da Manuela. Ai, que era seu maior sonho, tipo, em meses. Você falou, como que eu vou conseguir? Eu fiquei 10 anos. 10 anos a gente ficou junto e a gente não fala, teve depois filhos. que passa, a gente entende quando é pra ser, né? Não era pra ser, talvez, mesmo com a Alex. Não era, porque Deus sabia... Só que você não entendia. Porque hoje eu entendo. Deus sabia que o tempo dele era curto e que se eu tivesse um filho dele, seria muito pior eu lidar com o luto. Você tem que contar pra ela todo momento de contar. Porque assim, eu tive que ser forte, mas se você tem um filho envolvido, você tem que ser 1000 vezes mais forte, porque você tem um ser que depende de você. A minha mãe fala muito disso, que às vezes eu questionava ela quando pedia, cadê meu pai? Por que você não deixa eu... Eu acusava ela. E a culpa não era dela, então, ele não poderia estar. Hoje você sabe, porque hoje você é mãe. Só que na época a gente não entende. Não. Imagina se você tivesse que contar pra criança, explicar pra ela. Exato. E hoje eu vejo a Manuela e a Maitê são apaixonadas pelo pai, pelo meu marido. Então, assim, eu imagino o quão difícil que não é para uma criança perder um pai. Então, hoje eu entendo que Deus, ele foi misericordioso, me poupando, né, permitindo que eu sofresse ali, sozinha, para ele restaurar, restituir, né, pouco tempo depois. E tem também só assim, abreviar, o Alex foi enterrado na sexta-feira, no domingo fui à igreja, em pedaços, mas eu fui. E aí, naquele dia, naquele culto, a pastora Thalita, lá do púlpito, ela falou assim, hoje era um dia feliz, porque era batismo, mas era um dia muito triste pra mim, né? Porque 2 dias antes eu estava enterrando meu marido. E eu continuei indo à igreja, mesmo sem força, as minhas amigas iam em casa me buscar pra me levar. E aí, eu lembro do pastor ter tido uma revelação, ele disse que Deus estava abreviando situações, ele estava acelerando o calendário. E aí eu tive esse start, eu pensei, é isso, eu quero que Deus acelere o calendário, porque eu quero que os dias passem, porque eu sei que se os dias passarem, a dor vai amenizar. E aí a minha vida logo vai caminhar. Então era isso que eu pedia pra Deus Deus como palavra acelerar. Tem poder, né? Não, total. A nossa palavra tem muito poder. E eu pedia muito isso pra Deus. Eu falava, Senhor, acelera o calendário, que os dias passem depressa, para que essa dor suma da minha vida, porque eu não vou suportar. E eu clamava a Deus, e eu sabia que a minha força era Ele quem estava me dando. Engravidei da Manuela, mas eu ainda sofria pela perda do Alex. Não no sentido de amar ainda o Alex, porque Deus, Ele mudou o meu sentimento. Eu sentia um pesar pelo que o Alex tinha passado, porque eu sabia que ele tinha sofrido para morrer. Porque na hora que o meu primo... Aí voltando, por que o meu primo que me ligou contando, estou aqui com o Alex, ele sofreu um acidente? Porque ele coincidiu que eles se encontraram num caminho de moto. Então o Alex estava na frente, o meu primo viu tudo. O meu primo que parou, eu sei porque eu vi pela câmera, né? No que o Alex bate a moto, o meu primo para a moto, é muito rápido, e o meu primo fica, Alex, Alex. E o meu primo conta que ele só fazia assim, tipo, ali ele já tava... Tipo, e aí eu ficar, isso me martirizava, porque eu pensava assim, o que será que passou na cabeça dele? Né? Queria falar alguma coisa. O que será que ele queria falar pro Guilherme? Por que ele ficou fazendo esse gesto, né? Esse som? Então isso me destruía. E eu falo, Deus, ele é tão misericordioso, ele cuidou de tantos detalhes que ele me trouxe uma pessoa que de fato é uma pessoa de muito de Deus, porque o meu marido, ele super entendeu, porque ele sabia de toda a minha história, ele abraçou a minha história, ele esteve comigo. Tanto que no início, quando eu tinha algumas crises, assim, que eu ficava triste, ele me falava, quer ir no cemitério? Eu te levo lá pra você ir lá um pouco, né? E eu falava, não. Mas assim, só o fato de eu ter com quem contar, de eu não precisar eu não precisava ir chorar no banheiro. Entendeu? Você podia estar ali, que ele estava ali pra te acolher também. Exato, entendeu? Ele foi um homem de verdade, ele abraçou a minha história. Então, engravidei da Manuela, né, tudo bem, tive a Manuela, 4 anos depois eu tive a Maitê, que é a minha bebê agora, que ela vai fazer ainda 2 aninhos. E há 1 ano atrás a gente estava num culto, e num culto o missionário, né, veio com uma... palavra para nós, que assim, para mim foi uma confirmação. Ele falou assim, Renata,
Deus mandou a Manuela como cura para você. E Ele te mandou a Maitê como alegria. E é realmente. Ela dá risada de tudo, né? Nossa! Porque... O Matheus, que foi a mesma coisa comigo, falou que o Matheus veio pra alegrar a minha vida. Sim. E a Manu é igualzinho, você mira pra ela, tá dando risada. O Matheus é assim. Porque realmente a Manuela, ela veio pra me curar, porque ela veio 4, 5 meses depois de eu ter enterrado o meu marido. Muito rápido. Então, assim, só que eu sofria muito na gravidez, porque eu tinha meus momentos de choro, enfim, tanto que a Manuela nasceu uma criança, recente, né? Nasceu uma criança muito nervosa. A gente teve que fazer um tratamentinho com ela, com alguns florais para ajudar, porque foi uma gravidez um pouco difícil. Já a gravidez da Maitê foi uma gravidez tranquila, porque eu já estava curada, Deus já tinha curado o meu coração. Então, eu de fato, assim, pude aproveitar muito mais a gravidez da Maitê. E fez todo sentido isso que a gente, né, recebeu de palavra de confirmação. Então, assim, hoje eu vejo, Kate, a importância de você ter fé em Deus. Porque se eu não tivesse um sentido, um porquê, eu não teria aguentado e eu poderia ter tentado contra a minha própria vida. E o que me fez também seguir foi o temor que eu tinha a Deus. Porque eu pensava, eu não posso tirar a minha vida, porque Deus não vai me perdoar. E Deus, eu acreditava que Deus, Ele também se entristecia ao me ver sofrer. Então eu sentia que a cada passo que eu dava em movimento, a minha restauração, o meu recomeço, eu sentia que Deus se alegrava, sabe? Era como se Deus falasse assim, é isso, você tá certa, é esse caminho mesmo que eu quero pra você, sabe? E hoje, você confiava em Deus, você cresceu na igreja, como você disse, né? E mulheres que não conhecem Deus, o que você acha que elas poderiam fazer, ou como elas vão conhecer se ela passar a mesma coisa que você? Eu tenho amigas que passaram por isso, pela situação do luto, inclusive, tenho 2 amigas, e é o que eu falo pra elas se agarrarem em Deus. Ai, mas eu não sei orar. Deus, Ele não quer uma oração ensaiada. Ele quer ouvir, Deus, me ajuda. Se você falar, Deus, me ajuda, Ele vai te ajudar. Então, eu falo que sem Deus, se a gente não tiver dependência dEle, a gente não consegue nada na vida. E é em todas as áreas que eu digo. Não é só para superar o luto, para você realizar um sonho não vivido ainda. Então, assim, se você está passando por uma situação como essa, algo pior, enfim, diferente, semelhante, pega aquele fiozinho que você tem de fé. Por mais assim que você esteja assim naquele momento de revolta com Deus, Deus entende, porque Deus, Ele é tão misericordioso que Ele sabe que a gente está triste ali naquele momento, mas dê uma chance, sabe, de se conectar com Deus, de falar, não, Deus vai me ajudar e Ele vai ajudar. Só que você tem que deixar, você tem que dar essa abertura. Porque se você resistir, se você ficar ali resistindo naquele momento de amargura, Deus não vai escancarar a porta. Ele quer que você abra a porta, entendeu? Então, assim, foi o que eu fiz. Eu abri a porta em meio a muita dor, muito choro, tentando resistir, mas eu abri. Porque eu sabia que se eu não fizesse isso, hoje eu não estaria aqui sentada com você contando, né? Então, um conselho que você dá pra elas é se entregar pra Deus e buscar a Deus. Buscar, independente. E o buscar a Deus que eu falo, não é só sentir, hoje eu tô sentindo. Não, é você buscar mesmo não sentindo nada. Mesmo que você converse com Deus em pedaços e você não sinta nada, não sinta aquela emoção, não sinta aquele arrepio, sabe, da presença de Deus, é você continuar. É você continuar perseverando e buscando a Deus, porque pode ter certeza que nenhuma oração é em vão. Ai, que lindo, ficou lindo. E se vocês gostaram aí, já manda para aquela amiga que tá passando por isso. Como a Rê falou, não é só no luto, mas tem mães que às vezes tentam engravidar, não consegue, ou tá grávida e acaba perdendo o filho. A gente se apega até dentro do ventre, a gente se apega com a criança. Então já manda esse vídeo lá pra sua amiga ou pra quem você conhece. E obrigada, Rê, foi muito gostoso. Imagina. Já tinha ouvido, já tinha assistido nos stories e chorado, mas pessoalmente, assim, a gente vendo os detalhes, como que acho que pra você, assim, Deus transformou totalmente. Transformou. E que esse testemunho chegue a muitas mulheres. Sim, é muito importante. O objetivo é esse mesmo, né? Pra todo mundo ver. Que não é sobre nós, é sobre Ele, né? Exato. Isso mesmo. Ai, obrigada, Rê. Imagina. Obrigada, Obrigada a você. Obrigada pela oportunidade. Arrasou. Sim, aqui pra mim. As lágrimas.